nós vamos falar sobre a questão do anarquismo e dos movimentos operários no Brasil. Muito bem. A partir de 1890, quando se iniciava a República, a urbanização e a industrialização tomaram impulso no Brasil, principalmente no eixo Rio-São Paulo. Surgiram muitas fábricas, oficinas, lojas, padarias, mercearias, bares, companhias de transporte, entre outros. A indústria têxtil e alimentícia era a mais desenvolvida e importante. Em geral, tinham proprietários brasileiros. Nas áreas urbanas, havia grande diversidade de trabalhadores assalariados, operários, funcionários públicos, empregados domésticos e de comércio, entre outros. E autônomos, pedreiros, costureiros, pintores, motoristas, lavadeiros, jornaleiros, entre outros. Esse proletariado urbano morava nos bairros operários de classe média, que cresciam afastados dos centros comerciais e administrativos. As condições de vida e trabalho dessa população eram bastante difíceis. Problemas de moradia, alto custo de vida, instabilidade no emprego e inexistência de leis trabalhistas e de previdência social tornaram a vida operária cheia de incertezas e transtornos. Os salários, a jornada e as condições de trabalho dependiam da vontade e das necessidades de cada patrão. Além disso, o trabalhador estava sujeito a multas e até castigos físicos por mau desempenho, atitudes inconvenientes e faltas, segundo critérios estabelecidos pelo empregador. As instalações fabris eram, em geral, precárias, ventilação e iluminação deficientes, excesso de pó e poluição industrial eram responsáveis por diversos doentes, espaços apertados entre as máquinas, provocavam acidentes graves ou até mesmo fatais. A ausência de vestiários, de banheiros separados de homens para mulheres, causavam constrangimentos e expunham aos operários ao assédio sexual de seus superiores. Os baixos salários e o custo de vida alto tornaram necessário o trabalho de mulheres e crianças. Embora tivessem as mesmas obrigações que os homens, recebiam salários menores. Por ser uma mão de obra barata, mulheres e crianças representavam em muitas fábricas 30 a 50% da mão de obra total empregada. Mesmo com todos da casa trabalhando, a família operária poucas vezes conseguia ter, no final do mês, o suficiente para pagar as suas despesas. Os preços subiam constantemente e os salários não eram reajustados, podendo até sofrer redução. Importava-se grande parte dos produtos, inclusive de primeira necessidade. A situação piorou durante a Primeira Guerra. As dificuldades de importação elevaram ainda mais os preços e muitos produtos desapareceram do mercado. No entanto, essa situação estimulou a produção industrial brasileira, abrindo novas possibilidades de trabalho e diminuindo o desemprego. Os operários não ficaram passivos diante de suas difíceis condições de vida e de trabalho. A grande maioria deles era composta de estrangeiros, com predomínio de italianos em São Paulo e de portugueses e espanhóis no Rio de Janeiro. Eles trouxeram para o Brasil as ideias do anarquismo e do socialismo, que se difundiram na Europa na época. Divulgaram suas ideias em comícios, palestras, panfletos e em seus próprios jornais. O primeiro partido operário brasileiro, o Partido Operário, foi criado por socialistas em 1890, na cidade do Rio de Janeiro. A partir de então, outros grupos socialistas e partidos operários se formaram no Brasil. O Partido Democrata Socialista, fundado em 1896, em São Paulo, foi o partido socialista de vida mais longa e com o maior número de filiados do Brasil. As ideias socialistas tiveram pouca repercussão entre os trabalhadores. Sua proposta de reforma por meio de colaboração de classes não sensibilizaram os patrões, nem ganharam a confiança dos operários. Enquanto os socialistas eram favoráveis a uma ação mais moderada, os anarquistas defendiam ações radicais para a imediata conquista de direitos e para a destruição do capitalismo. Até a década de 1920, o anarquismo, especialmente os anarcossindicalismo, exerceu forte influência sobre o movimento operário brasileiro. Os anarcossindicalistas atacaram o Estado, a burguesia, o capitalismo e a igreja. Para eles, o sindicato era a principal força dos trabalhadores. Acreditavam que uma ampla greve revolucionária destruiria o capitalismo. Em 1906, os anarcossindicalistas realizaram um grande encontro de operários do Rio de Janeiro.
no qual aprovaram a criação da Confederação Operária Brasileira, o COB, reunindo sindicatos de vários estados do país. Lançaram também a campanha pela jornada de 8 horas de trabalho, que agitaria o país com greves parciais ou gerais, boicotes, sabotagens, passeatas e comícios. Raramente as reivindicações dos operários foram atendidas. Algumas vezes, os patrões cediam a pressões, mas voltada à normalidade, descumpriam o acordo, pois não havia lei que assegurasse. Era forte também a repressão policial. Tropas armadas dissolviam manifestações operárias ativas. Contra os trabalhadores, o governo dispunha de vários meios legais: prisão, deportação para o Acre, enforcamento de líderes, expulsão de agitadores estrangeiros e fechamento de seus jornais. O apogeu do movimento operário durante a República Velha ocorreu entre 1917 e 1919. Uma greve iniciada em julho de 1917 numa fábrica têxtil em São Paulo acabou se alastrando a outras fábricas. Os grevistas lutaram por melhores condições de trabalho e por aumento de salário. Foram realizadas manifestações públicas com a participação de mulheres e menores operários. Em uma delas, ocorrida no dia 9 de julho, o confronto com a polícia provocou a morte de um sapateiro anarquista. O incidente deflagrou uma greve geral de 3 dias, de 12 a 15 de julho, que envolveu mais de 50 mil trabalhadores e paralisou o serviço de bondes e iluminação pública, as ferrovias e outros setores. Os trabalhadores saquearam as casas comerciais, depredaram bondes e se envolveram em tiroteios com a polícia. A cidade parecia em guerra. Barricadas foram erguidas nos bairros operários para enfrentar as tropas policiais. Líderes anarcossindicalistas formaram um comitê de defesa proletária, que reuniu a reivindicação dos trabalhadores em um programa único. Diante da resistência dos grevistas, o governo e os empresários aceitaram parte dos pedidos. Os governos municipal e estadual prometeram liberdade dos grevistas, presos e fiscalizar as condições de trabalho de mulheres e menores, bem como o preço e a qualidade dos alimentos. Os patrões concederam 20% de aumento salarial e prometeram não demitir os que participaram da greve. No dia 17 de julho, grande parte dos operários voltou ao trabalho. Mas as ondas de greves não terminou. O movimento de São Paulo contagiou trabalhadores de outros estados. Rebentaram greves no Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, Minas, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Greves parciais ou gerais ocorreram nos anos seguintes. O governo resistiu em aprovar leis, concedendo direitos aos trabalhadores. Entre as poucas leis aprovadas estavam o que regulamentava a indenização por acidente de trabalho, e que previa 15 dias de férias anuais. Mas a jornada de 8 horas, a grande reivindicação dos trabalhadores, só foi instituída por lei em 1930. As greves simultâneas iniciadas em São Paulo, apesar de terem começado de forma espontânea, demonstraram que havia solidariedade e organização entre os trabalhadores de diferentes categorias profissionais. Isso era o resultado do processo de mobilização e conscientização que desde o final do século XIX havia sendo feito pelos sindicalistas anarquistas. Bom, sobre essa questão que a gente está vendo aí, anarquismo e a questão dos movimentos trabalhistas desse período, a gente tem que lembrar o seguinte: no Brasil, nesse período, não existe ainda a delimitação das leis trabalhistas, ou seja, nada está regulamentado. E tudo é feito de acordo com o que o patrão quer. Quando se tem a greve, muitas das vezes a coisa funciona, mas acabou a greve, os patrões voltam atrás. Outro detalhe que chama atenção é que essas ideias que estão chegando aqui no Brasil, elas estão vindo do continente europeu, que já tem lá determinada algumas regalias, pode-se dizer assim, para os trabalhadores. E isso aí começa a ser cobrado aqui dentro do Brasil. Lembrar que isso só vai ser efetivado, assim, 100% essas reivindicações lá com Getúlio Vargas, na CLT, na Consolidação das Leis de Trabalho. Outro detalhe que chama atenção é que nós temos aí movimentos já acontecendo, principalmente o anarquismo, que vai começar a aparecer no Brasil, vai começar a questionar vários setores, principalmente
econômicos. E outra coisa que vai acontecer, nós temos aí essa população chegando dentro do Brasil com ideias e sentidos diferentes, principalmente para a questão da propriedade. Ou seja, nós vivemos um sistema capitalista nesse período como vivemos até hoje. E aí, o que acontece? Base do capitalismo é a propriedade. E o anarquismo vem aí questionar essa situação. Outro detalhe que chama atenção durante este período é a utilização maciça de mulheres e crianças no trabalho. Detalhe que chama atenção: paga-se a metade para a mulher e o menino ou menina. Detalhe também que chama atenção deste período é que a gente precisa saber que não foi um período fácil, porque as empresas, as fábricas nesse período não eram boas para se trabalhar, eram ruins. Muito bem. Sobre o anarquismo, eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho e assim, a gente continua essas aulas aí nos próximos capítulos, ok? Um abraço.